Nas últimas décadas, a Via Láctea e nossa galáxia vizinha, Andrômeda, têm se movido em direção a uma colisão em alta velocidade. Anteriormente, os cientistas acreditavam que esse evento ocorreria em alguns bilhões de anos, mas essa previsão estava errada. O telescópio James Webb enviou recentemente informações surpreendentes à Terra, revelando que a colisão entre essas duas galáxias já começou. Os cientistas estão agora soando o alarme e se preparando para esse impacto intergaláctico de grandes proporções. Que tipo de informação o James Webb nos enviou? E qual será o destino da Terra e da nossa galáxia, a Via Láctea, quando Andrômeda colidir com ela? Fique ligado porque vamos explorar como o James Webb recebeu um sinal alarmante da galáxia de Andrômeda. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A Via Láctea é uma das mais antigas galáxias do universo. Uma coleção de estrelas, planetas e constelações no superaglomerado de Virgem. É um vasto território espacial que abriga a Terra. Se você quiser enxergar essa galáxia, você terá que olhar para a constelação de Sagitário, no céu noturno. Lá você pode ver o centro galáctico da Via Láctea, apesar dele ser muito pouco brilhante. No entanto, todas as estrelas que você vê no céu noturno da Terra, na verdade, pertencem à Via Láctea. A Via Láctea gira, e sua velocidade de rotação é relativamente mais rápida do que muitas outras galáxias. Essa rotação faz com que ela tenha uma forma de disco em espiral, com estrelas jovens e objetos estelares como o Sol habitando as bordas deste disco espiralado. Inicialmente, os cientistas não sabiam muito sobre a Via Láctea por causa das limitações nos instrumentos científicos disponíveis à época. De fato, nenhum astrônomo daquele tempo sequer imaginava que existiam galáxias fora da Via Láctea. Todos pensavam que a Via Láctea continha todas as estrelas do universo observável. Nosso entendimento da Via Láctea mudou completamente quando o famoso astrônomo Galileu Galilei entrou em cena no século XVII. Galileu Galilei usou um telescópio avançado para revelar novos detalhes sobre a Via Láctea que outros cientistas não haviam conseguido perceber. Até ali, os cientistas pensavam que a Via Láctea era nada mais do que um monte de luzes circundando nosso planeta. Mas Galileu revelou que a Via Láctea era uma enorme coleção de estrelas, planetas e outros objetos celestes. Galileu também explicou que a Via Láctea não estava no núcleo ou no centro do universo, como muitos astrônomos tinham previamente pensado. Sua descoberta fez os cientistas verem a Via Láctea sob uma nova ótica, e várias teorias começaram a se formar a partir disso. No início do século XIX, Edwin Hubble trouxe outra grande descoberta para o nosso entendimento da Via Láctea, graças ao telescópio Hooker. O telescópio Hooker era um telescópio de 2,5 metros, instalado no observatório de Mount Wilson, na Califórnia. Ele era o maior telescópio do mundo naquela época, permitindo que Edwin observasse as tênues linhas de luz nas profundezas do cosmos que hoje conhecemos como nebulosas. Edwin observou que essas nebulosas não eram parte da Via Láctea, e sim galáxias independentes, com tantas estrelas e planetas quanto a Via Láctea. Ao longo de suas pesquisas, Hubble descobriu a galáxia Andrômeda, a mais próxima de nós. Hubble não foi o primeiro astrônomo a enxergar esta galáxia. Na verdade, desde o século X, os astrônomos já tinham encontrado a nebulosa de Andrômeda, mas eles simplesmente a classificaram como uma nuvem brilhante qualquer. Esta descrição vaga foi por causa da tecnologia disponível naquela época. Da Terra, Andrômeda parece mesmo uma nuvem branca, pequena e embaçada. O primeiro astrônomo que enxergou Andrômeda fez isso a olho nu, sem o uso de telescópios. Seu nome era Al-Rahman Al-Sufi, da Pérsia, e ele descreveu a nebulosa simplesmente como uma pequena nuvem. Caso você esteja se perguntando como é possível enxergar uma galáxia inteira da Terra sem telescópios, isso é possível, mas somente para a galáxia de Andrômeda. Devido à sua proximidade com a Via Láctea, você pode enxergar essa galáxia no céu noturno se você souber para onde olhar. O nome Andrômeda só foi dado muito depois, no século XIX. Até o século XVII, a nebulosa era simplesmente chamada de M31, já que os astrônomos naquela época não tinham ideia do que ela era.
Embora o nome tenha mudado há muito tempo para Andrômeda, você ainda encontra o nome M31 em algumas revistas sobre o espaço. Por muito tempo, os cientistas acreditavam que Andrômeda era muito maior do que a Via Láctea. Isso acontecia porque, ao se observar a galáxia da Terra, ela parecia muito grande. Foi só quando apareceram instrumentos de alta tecnologia como o James Webb que tivemos uma perspectiva mais clara, permitindo aos cientistas determinarem que Andrômeda não é muito maior do que a Via Láctea. Aliás, graças ao James Webb, os cientistas perceberam que a Via Láctea era muito maior em massa do que pensávamos até então. No entanto, as galáxias são sistemas imensos e estão sempre evoluindo. É por isso que os cientistas acham difícil chegar a um consenso quanto à massa de uma galáxia específica no cosmos. De estrelas a planetas, poeira e matéria escura, tudo contribui para a massa de uma galáxia. Por isso, mesmo instrumentos de observação sofisticados como o James Webb não podem fornecer uma medida exata da massa de Andrômeda. Eles podem, porém, fazer uma observação detalhada da galáxia, de uma forma que cientistas nunca conseguiram antes. Mas quão perto Andrômeda está da Terra? A galáxia de Andrômeda está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz. Isso pode parecer muito longe, mas na realidade Andrômeda é como um vizinho que mora logo ao lado. O enorme tamanho desse fenômeno cósmico, junto com o enorme tamanho da nossa própria galáxia, torna toda essa distância quase insignificante. E a proximidade de Andrômeda com a Via Láctea não é a única coisa que a torna especial. Ambas compartilham muitas similaridades. Embora a Via Láctea seja muito mais antiga que Andrômeda, Andrômeda é na verdade tão grande quanto sua vizinha. A Via Láctea foi formada logo após o Big Bang, há cerca de 13 bilhões de anos atrás. Andrômeda, por outro lado, é bem mais jovem, com uma idade de 10 bilhões de anos. No entanto, apesar de sua menor idade, Andrômeda tem um diâmetro de 220 mil anos-luz, comparado com os 100 mil anos-luz da Via Láctea. Os cientistas também estimaram que Andrômeda tem mais de 1 trilhão de estrelas, em contraste com as 400 bilhões de estrelas da Via Láctea. Mas há algo ainda mais incrível que torna esta galáxia especial: o buraco negro supermassivo que ela tem em seu centro. O buraco negro de Andrômeda é cerca de 110 milhões de vezes mais pesado que o nosso Sol, e é o núcleo galáctico ativo de Andrômeda. Como você já deve saber, os buracos negros são regiões superdensas no espaço, com uma força gravitacional extremamente forte que suga para dentro deles qualquer coisa nas suas proximidades. Com observações através de instrumentos avançados como o James Webb, os astrônomos perceberam que o núcleo galáctico ativo de Andrômeda emite muita luz e radiação. Os buracos negros geralmente emitem radiação por causa da radiação de curvatura em seu entorno. Então, uma galáxia tão enorme como esta deveria, sem dúvida, emitir muita radiação. Em relação à luz emitida, isso acontece graças a gases e estrelas que foram puxadas para dentro do buraco negro, formando o que se chama de disco de acreção. Este disco de matéria gira em torno do buraco negro e esquenta, emitindo muitas luzes e radiação. Outra característica interessante que a galáxia de Andrômeda tem são os aglomerados globulares. Estes aglomerados são grupos de estrelas que você encontra geralmente em galáxias formadas há bilhões de anos atrás. Andrômeda tem cerca de 400 aglomerados globulares, cada um com vários milhares ou até milhões de estrelas. Resumindo, Andrômeda tem mais massa, mais estrelas, mais fenômenos cósmicos e um núcleo galáctico mega ativo. A julgar pelas aparências, se a galáxia de Andrômeda e a Via Láctea colidissem, a Via Láctea deveria então sofrer o maior dano, certo? Acontece que esse não é o caso. Graças à matéria escura, a Via Láctea pode ser tão resistente e poderosa durante uma colisão quanto Andrômeda. A Via Láctea está cercada por uma grossa nuvem de matéria escura, com 2 milhões de anos-luz de profundidade. Caso você não saiba, a matéria escura é a matéria invisível que existe por todo o nosso universo. Ela faz parte da matéria que constitui a nossa Via Láctea, mas os cientistas não conseguiam vê-la até que pesquisas avançadas revelaram sua existência. Além de ser invisível, a matéria escura não absorve, reflete ou emite radiação eletromagnética. A única forma que os astrônomos têm sido capazes de detectar a presença deste material é através dos efeitos gravitacionais que ele exerce. Mas uma coisa é certa: a matéria escura tem uma forte influência na evolução do universo, e ela também teve um papel importante em sua criação. Os cientistas chamam essa nuvem de matéria escura, ao redor da Via Láctea, de auréola de matéria escura.
Andrômeda tem uma auréola de matéria escura própria, apesar dela ser muito menor. A matéria escura, assim como a matéria comum, tem massa. Por isso, enquanto a massa das suas estrelas e o buraco negro supermassivo possam fazer Andrômeda parecer maior do que a Via Láctea, a auréola de matéria escura, na verdade, quase iguala o peso das duas galáxias. E por isso, em uma batalha entre elas, seria difícil dizer qual dessas duas galáxias ganharia. Outro fato interessante é que a galáxia de Andrômeda sempre esteve envolvida em batalhas galácticas do tipo. Aliás, os astrônomos acreditam que Andrômeda não é apenas uma galáxia, mas a junção de várias galáxias menores que se uniram em uma só. Seria por isso que o seu diâmetro é tão grande. A maioria das colisões que ocorreram durante a criação de Andrômeda resultaram na explosão de estrelas e no espalhamento de grandes partículas de poeira estelar no processo. Cerca de 8 bilhões de anos atrás, Andrômeda engoliu outra galáxia. Ela fez a mesma coisa há 100 milhões de anos atrás. Os cientistas chamam esse processo de canibalismo galáctico. Eles acreditam que muitos dos aglomerados globulares de Andrômeda se originaram por causa da sua natureza canibalística. O canibalismo galáctico pode parecer assustador, mas é realmente como as galáxias gigantes se formam. Até a nossa Via Láctea é culpada de ter cometido canibalismo galáctico, devorando cerca de 12 galáxias menores, no curso de sua existência de 13 bilhões de anos. Então podemos dizer que tudo isso faz parte da evolução do universo. Os cientistas até já encontraram duas galáxias pequenas, que a Via Láctea provavelmente consumirá nos próximos milhões de anos. Antes eles pensavam que esse ato canibal da Via Láctea iria preceder sua colisão com Andrômeda. Mas agora, graças a dados do James Webb, parece que essa colisão intergaláctica acontecerá muito antes do que pensávamos. Você talvez esteja se perguntando por que esta galáxia colossal está prestes a colidir com a Via Láctea. Bem, isso é tudo parte do grande plano do cosmos. Da mesma forma que estes mega-aglomerados colidem com aglomerados menores e os consomem, é inevitável que Andrômeda e a Via Láctea também colidam uma com a outra. E então, isso nos deixa com a grande pergunta: o que será da nossa galáxia, a Via Láctea, quando ela se chocar com Andrômeda? Imagine dois discos gigantescos de luz se chocando, lançando luzes brilhantes com grande emissão de partículas de luz em todas as direções. É assim que você tipicamente imaginaria a galáxia de Andrômeda e a Via Láctea colidindo, certo? Muitas estrelas e corpos planetários batendo uns contra os outros, causando explosões e uma grande liberação de gases e poeira estelar? Bem, não exatamente. É exatamente assim que os astrônomos de antigamente imaginavam as colisões galácticas, mas parece que elas raramente acontecem desse jeito. Mesmo em galáxias repletas de corpos celestes como Andrômeda, ainda há bastante espaço relativamente vazio, e a Via Láctea não é uma exceção. Há bastante espaço entre as estrelas e os planetas. Por exemplo, no nosso sistema solar, a distância entre a Terra e Marte é de mais de 225 milhões de quilômetros, e a distância entre a Terra e o Sol é de mais de 150 milhões de quilômetros. Um outro exemplo está na distância entre nosso Sol e a estrela mais próxima dele na Via Láctea, a Próxima Centauri, que é de mais de 40 trilhões de quilômetros. Você deve concordar que essa é uma distância enorme. Se estas duas galáxias colidirem, haverá poucas ou nenhuma colisão. O que ocorrerá será mais como um preenchimento das lacunas. Talvez estrelas e corpos planetários de Andrômeda preencherão espaços vazios em nossa galáxia, e ela fará o mesmo com Andrômeda. No final, poderemos ver formações de estrelas, sistemas solares e outros fenômenos cósmicos passando um pelo outro livremente, sem nem se tocarem. No entanto, essa mistura entre duas entidades espaciais vai afetar o equilíbrio e as formações dessas duas galáxias, o que pode provocar algumas reações e mudanças. Por exemplo, é esperado que no final da colisão não sejamos mais uma galáxia espiral, mas uma galáxia elíptica. Naturalmente, galáxias espirais, como a nossa Via Láctea e Andrômeda, têm uma forma de disco e braços espiralados. Galáxias elípticas, por outro lado, têm uma forma oval. Elas geralmente aparecem como imagens suaves quando vistas através de instrumentos espaciais. Estes tipos de galáxias não são muito comuns e compõem apenas cerca de 10 a 15% do supercluster de Virgem. Aliás, os cientistas acreditam que apenas uma a cada 10 mil galáxias são galáxias em elipse. No entanto, elas podem crescer muito até se tornarem supergigantes.
que é o motivo pelo qual os cientistas preveem que uma galáxia elíptica será o resultado quando Andrômeda se fundir com a Via Láctea. Além disso, Andrômeda já parece estar fazendo uma transição para uma galáxia elíptica, então é quase garantido que ela se tornará completamente elíptica depois de colidir com a nossa galáxia. Outra mudança que pode ocorrer é que a nova galáxia formada tenha um mega buraco negro em seu núcleo, assim como Andrômeda. No entanto, desta vez, o buraco negro será produto de vários buracos negros gigantes se fundindo em um só. Caso você não saiba, não é incomum encontrar buracos negros no centro das galáxias, especialmente galáxias espirais como Andrômeda e a Via Láctea. Acredita-se que esses buracos negros têm um papel importante em manter as galáxias estáveis graças à força gravitacional que exercem. Os cientistas acreditam que tudo isso começou no início do universo, quando os buracos negros forneciam a força inicial para criar e sustentar o que agora conhecemos como galáxias. Mas além de ter um mega buraco negro no seu centro, o que mais podemos esperar desta nova galáxia formada pela fusão? Radiação. Várias reações acontecerão quando Andrômeda e a Via Láctea colidirem, e a maior seria resultado da fusão de buracos negros. A interação destes buracos negros poderia produzir muita radiação, capaz de destruir tudo em um raio de mais de 58 bilhões de quilômetros. E isso coloca em dúvida se a Terra vai sobreviver a esse colapso galáctico. Bem, ninguém pode dizer com certeza. Nosso sistema solar não está localizado exatamente no centro da galáxia. Ele está localizado em uma região chamada Braço de Órion, a cerca de 27 mil anos-luz de distância do centro galáctico. Isso seria equivalente a vários quatrilhões de quilômetros de distância. Esta localização afastada do centro nos dá uma vantagem na colisão, mas ainda assim, não há garantia de que estaremos seguros. Isso é porque os cientistas não sabem a que ângulo ou velocidade Andrômeda vai colidir com a nossa galáxia. Atualmente, estas duas galáxias estão se aproximando a uma velocidade de 110 km por segundo, e não há como saber se elas podem acelerar no último minuto. Se isso acontecer, então, não haverá nenhum lugar seguro, nem mesmo nosso sistema solar. Além disso, a trajetória é outro fator que determinará enormemente o nível do impacto. Os cientistas têm feito várias simulações para tentar determinar como este evento vai ocorrer. Algumas simulações mostram a Via Láctea sendo puxada para o centro de Andrômeda, enquanto outras mostram a Via Láctea e Andrômeda se fundindo de lado. A direção como isso ocorrerá será muito importante para determinar nosso destino. Lembre-se, nosso sistema solar está localizado no Braço de Órion da Via Láctea. Por isso, se as duas galáxias se unirem pelos lados, os efeitos gravitacionais causados pela colisão desses braços espirais podem nos jogar em um vácuo intergaláctico, ou até dividir nosso sistema solar, o que afetaria muito o nosso clima. Podemos acabar com temperaturas piores do que temos agora, ou até mesmo sermos introduzidos a novas condições climáticas. Nossa camada de ozônio é outro aspecto que provavelmente sofrerá danos, levando a uma piora do aquecimento global. E não vamos nos esquecer dos vários componentes encontrados nas galáxias: poeira, estrelas, matéria escura, calor e outros objetos espaciais. Todos estes objetos causarão reações espontâneas, que serão grandemente impulsionadas pelas forças gravitacionais das duas galáxias. Se isso ocorrer, haverá um grande caos conforme as estrelas e os planetas mudarem de órbita, novos aglomerados e superaglomerados se formarem, e gases se misturarem de maneiras potencialmente perigosas. Como resultado, nosso sistema solar será afetado, e podemos acabar com uma atmosfera tóxica, quando as radiações e todos os tipos de gases lançados dessas reações chegarem à nossa pequena parte do universo. Nós, sem dúvida, sofreremos os efeitos colaterais. Já que habitats podem ser destruídos, alergias e pandemias podem acontecer, e a biodiversidade pode ser afetada também. Mas as coisas podem ficar piores se as duas galáxias colidirem de frente, centro contra centro. Neste cenário, nosso sistema solar pode acabar sendo sugado pelo mega buraco negro no centro, e o resto você já sabe. No entanto, há pouca chance desse cenário acontecer. De qualquer forma, não vamos poder escapar da colisão, ou apenas ficar de lado e assisti-la de longe como fazemos com o James Webb. Se por algum milagre pudermos observar essa colisão sem sofrer nenhum efeito dela, vamos ver a luz cósmica surgindo diante dos nossos olhos no céu. Talvez vamos ter novas constelações e estrelas favoritas para substituir as antigas, como Betelgeuse. Mas não há necessidade de se preocupar, porque essas coisas levam tempo.
A escala de tempo cósmica é de longe muito diferente da escala de tempo humana. Levando em conta tudo o que sabemos até agora sobre a evolução cósmica, a colisão pode levar vários milhões de anos para acabar. Nós já teremos partido há muito tempo até lá. E serão nossos descendentes que terão que descobrir um jeito de lidar com essa colisão. O único problema é que o James Webb revelou que a colisão já está acontecendo, e mais rápido do que os cientistas previam. Por isso, talvez precisemos começar agora a aprender tudo o que podemos sobre esse grande evento cósmico. De qualquer forma, os cientistas da NASA estão trabalhando duro, fazendo simulações e usando instrumentos como o James Webb para monitorar essa colisão que já começou. Bom, por hoje era isso. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto. Gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.